Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Seja bem-vindo aí ao meu canal. Vamos nesse vídeo resolver as 4 questões da atividade avaliativa da semana 1 da disciplina de Estatística e Probabilidade da Univesp, ok? Antes da gente começar a resolver essas 4 questões, eu só vou deixar uns recadinhos rápidos. Primeiro, eu tenho uma playlist completa do curso de Probabilidade Estatística. Só que acontece que na minha playlist é probabilidade e estatística. Eu começo com probabilidade e depois eu entro em estatística descritiva e inferencial, ok? No curso de vocês, ele vai começar com estatística e depois ir para probabilidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a playlist do meu curso de probabilidade e estatística, tá? Mas como a ordem das aulas vai mudar no curso de vocês, o que eu fiz? Eu fui lá no meu site e eu já vou colocar todas as aulas que vocês têm que assistir na ordem das semanas de vocês. Então já está lá, por exemplo, lá no site, semana 1, assistir qual aula? A aula que eu explico o que é estatística e a aula que eu explico sobre estatística descritiva, eu falo sobre amostragens, ok? Então tem essas duas aulas para a primeira semana, que é a minha primeira aula, que é estatística, e depois lá a aula 23, que eu falo sobre estatística descritiva, tá? Aí da aula 2 até a aula 22, se não me engano até 22, é tudo probabilidade, tá? Então se vocês vão ver que na semana 2 vai continuar ali das aulas de 23, 24, 25, lá para frente, tá? E aí quando o professor entrar em probabilidade, e aí vai voltar lá para aula 2, 3, 4, tudo bem? Então, para ficar mais organizado, eu vou deixar aqui também na descrição no vídeo o link para minha página lá de estatística e probabilidade lá no meu site, tá? Aí lá vai estar organizado certinho quais aulas vocês têm que ver em cada semana das minhas aulas, tá? E eu também vou deixar lá também as atividades avaliativas que eu vou resolvendo para vocês, né? As resoluções comentadas que eu vou fazendo para vocês, mas eu também vou deixar uma playlist aqui no YouTube só de atividades avaliativas do ano de 2022, tá? Então vocês vão lá, playlist, só exercícios de estatística, Univesp, ano 2022, tá? Só as atividades avaliativas vai estar tudo nessa playlist, tá? Dados recados e como vai estar organizado o curso, onde você pode acessar os materiais, tá? Vamos começar a resolver. Antes, só lembrando que toda vez que eu solto vídeo aqui no canal, eu publico lá no meu canal do Telegram. Tem um canal do Telegram, se você quiser ir lá seguir. Todos os vídeos que eu vou soltando de todas as disciplinas, soltei o vídeo, compartilho lá no meu canal de Telegram. Então, se você participa desse canal de Telegram, eu soltei um vídeo, você já vai ser notificado desse vídeo, tá? Então, se você quiser participar também desse canal de Telegram, eu vou deixar também a descrição aqui no vídeo. Vamos lá, agora sim, vamos resolver essa primeira questão, ó. Considere as seguintes afirmações acerca de alguns conceitos básicos da estatística descritiva e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. São 3. Uma estatística é um valor numérico que descreve uma característica da população. Será que é verdade ou será que não? Uma população é a coleção de alguns resultados, respostas, medições ou contagem de interesse, né? E uma estatística não possui valor pré-determinado e pode variar de amostra para amostra, tá? Vamos começar com essa primeira aqui, ó. Será que a estatística é um valor numérico que descreve uma característica da população? Então eu peguei algumas definições lá no livro texto da disciplina da Univesp, que é a estatística aplicada do Ron Larson e do Betsy Farber, né? Eu peguei 2 definições. Uma definição de estatística, ele fala o seguinte, ó. Estatística é a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação dos dados para tomar as decisões. Então, a estatística pode ser a disciplina, que é a ciência ali, que ele trata disso, de coletar, organizar, interpretar, analisar, tá? Os dados para tomada de alguma decisão. Então são vários métodos, uma coleção de métodos para que a gente faça todas essas coisinhas aqui, tá? Isso é estatística, é a disciplina, é a ciência. Mas ele dá uma outra definição de estatística, né? Aí ele dá uma estatística junto com um parâmetro. Ele fala o seguinte, ó.
Um parâmetro é a descrição numérica de uma característica populacional, ou seja, da população. E uma estatística é a descrição numérica de uma característica amostral, tá? Então, olha só a definição do que o livro texto traz. Parâmetro é uma descrição numérica, um valor de uma característica da população. Já a estatística é uma descrição numérica, ou seja, um valor de uma característica amostral. Olha o que ele fala o seguinte, ó. Uma estatística é um valor numérico que descreve uma característica da população? Não, é da amostra, né? Se fosse parâmetro da população. Então, esse daqui, ó, 1, é falso. Já se você olhar o 3, uma estatística não possui valor pré-determinado e pode mudar de amostra para amostra, né? Uma estatística não pode se definir como um valor de uma característica amostral? Sim, ó. E ele é pré-determinado? É sempre igual? Não, depende da amostra, tá? Então, esse daqui é verdadeiro. E esse daqui, uma população é uma coleção de alguns resultados, respostas, medições ou contagem de interesse, né? Na verdade, uma população seria todos os integrantes ali que eu estou considerando a minha população. Se eu considerar só algumas partes da população, já estou pensando em amostra, né? Então, esse daqui é claramente falso. Falso, falso, verdadeiro. Aqui, ó. Falso, falso, verdadeiro. Vamos para a 2. Ó. Eu até deixei a resposta que o gabarito está considerando correta, porque essa daqui eu achei meio incompleta. Vamos dizer o seguinte. Identifique se as grandezas a seguir descrevem um parâmetro populacional ou uma estatística amostral. Ó. Parâmetro de população ou estatística da amostra. A pontuação média obtida pelos participantes do Enem 2021 na prova de matemática, tá? Então você, aqui, o que você está querendo? Ele quer a média de todos os participantes do Enem de 2021. E ele está calculando a média de todo mundo, de todos os participantes, ok? Então, qual que é a minha população? Os alunos que participaram do Enem. E eu estou pegando a nota de todo mundo e calculando a média, tá? Então, esse daqui é da população. Aí você pode até falar, professor, mas será... E se eu quisesse falar de todas as provas que existem, eu queria saber a média de todas as provas, tá? Poderia fugir, mas eu acho que aí fugiria muito desse raciocínio. Nesse raciocínio já fugiria muito, tá? Olhando aqui, eu acredito que está se tratando só dos alunos que fizeram o ensino médio, tá? Você vai entender por que eu estou falando isso, tá? Aqui não foge muito, aqui é a população, só se você pegar um pensamento, uma linha de pensamento que vai fugir muito, tá? A linha de pensamento mais firme aqui é isso, minha população são todos os alunos que fizeram o Enem, e é isso que eu quero fazer, eu quero calcular a média de todos os alunos, ou seja, da minha população inteira. Olha aqui, ó, o segundo, o menor valor obtido na medição do peso de um pacote de café de cada fardo produzido por uma pacotadeira industrial no dia, tá? Então, olha só, ele quer pegar o menor valor na medição do peso de um pacote de cada fardo, tá? Então, aqui ele não está pegando todos os pacotes, está pegando um, ele está pegando só uma amostra. Então, nesse caso, é amostral. Agora, esse daqui, aí já pega um pouquinho, porque eu acho que eu precisaria de uma explicação melhor. Porque, olha só, o recorde olímpico de menor tempo na prova de natação de revezamento 4%. Ele colocou no gabarito população. Por que ele entende como uma população? São todos os nadadores que já participaram, todas as equipes, né? Todas as equipes que já participaram de uma Olimpíada no revezamento 4%. E de todo mundo que participou da Olimpíada, eu peguei o melhor. Aí sim, o recorde olímpico é o melhor de todos. Então eu tenho que conhecer todos para eu dizer qual que é o melhor, qual que é o recorde olímpico. Aí vai ser a população, que é o maior de todos. Eu tenho que saber todos. Só que, e se eu considerar a prova de 4%? Aí a minha população são todas as equipes que participaram da prova de 4% em qualquer campeonato existente no planeta, tá? E a minha amostra foi as Olimpíadas. Aí eu posso ter o recorde olímpico, que é o melhor tempo das Olimpíadas. Mas esse recorde olímpico não é necessariamente o recorde mundial. Eu posso ter uma equipe que fez um tempo melhor do que o recorde mundial em uma outra prova, ok? Então, se eu levar em consideração
a prova 4 por 100, qual que é o melhor tempo da história da prova 4 por 100? Não vai ser o melhor, o recorde olímpico, o melhor das Olimpíadas, tá? Então, nesse caso, se considerar a população a prova 4 por 100, não adianta ver quem que é o melhor das Olimpíadas, porque esse não é necessariamente o recorde mundial. Aí eu tenho que ver todas as provas que existem, tá? Agora, se minha população for só as Olimpíadas, aí sim eu tô pegando a população inteira, tá? Então, por isso que esse daqui eu achei que faltou um pouquinho de explicação para dizer que eu quero considerar, eu quero saber só das Olimpíadas. Não interessa o Mundial de Natação, sabe? Não interessa. Eu quero saber só da Olimpíada. Aí eu peguei minha população, que são todos os tempos da Olimpíada, tá? Então, se você pensar desse jeito, beleza, é a população. Se você pensar que é a prova 4 por 100 em qualquer competição, aí a Olimpíada seria só uma amostra, tá? Então tem esse porém, tá? Lógico, da forma que você pensa, pode ser população. Por isso que eu comecei falando isso daqui, né? Que isso daqui precisava explicar melhor. Esse primeiro eu acredito que não, porque se você fugir muito da linha de pensamento para pensar que isso daqui é uma amostra, aí eu acho que aí você já está caçando ali pelo em ovo, né? Então esse daqui, beleza, população. Mas esse daqui não. Esse daqui, dependendo do que eu estiver pensando, pode ser população ou amostra. Eu acho que poderia explicar um pouquinho melhor, tá? Mas o importante é, lá no gabarito, a resposta sendo considerada é isso, né? População, amostra, população. Terceira questão. Classifique o tipo de cada uma das variáveis descritas a seguir em termos de seu tipo. Então, distância entre duas pessoas sobre a superfície da Terra, opinião dos consumidores acerca da qualidade de determinada marca de goiaba, número de respostas corretas em um teste de múltipla escolha, gênero do filme exibido por determinado casal de televisão nas tardes de sábado. Aí a gente quer ver qual que é quantitativa discreta, quantitativa contínua, qualitativa ordinal, qualitativa nominal. Vamos só relembrar aqui, ó, as definições. Então a gente tem dois tipos de variáveis: variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Já dá para entender, né? Qualitativas, qualidade. Quantitativas, quantidade, tá? Mas essa qualitativas, qualidade não é necessariamente qual que é melhor ou pior, né? Pode ser, por exemplo, aqui dei um exemplo, ó, estado civil, né? Grau de instrução, cor do olho. Não necessariamente uma pessoa que tem um cor do olho castanho é melhor ou pior do que quem tem um olho preto, tá? Não necessariamente quem está solteiro é melhor do que quem está casado, né? Há contradições aí dos dois lados. E o quantitativo não quer dizer que é quantidade apenas, é que vai ser um dado numérico. Pode ser, por exemplo, altura, pode ser peso, que não é quantidades, tá? Vamos ver ali qualitativos. São qualitativos, ó. Qualitativos dentro de qualidade, ó, usados para armazenar dados que consistem em atributos, rótulos ou entradas não numéricas, né? Aí ele deu exemplo aqui: estado civil, preferência de consumo, grau de instrução, cor do olho. E as variáveis qualitativas, qualidade, se dividem em duas: em nominais. Nominais é o quê? Quando você fala um nome, você não fala um valor. E ordinais, quando você dá para ter uma ordem. O que pode ser nominal? Por exemplo, você mora em que estado? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Não tem um melhor e um pior. Ah, é melhor esse estado, depois esse estado, depois esse estado e o pior é esse. Não. Fala assim, você mora em qual estado? Tal. É nominal. Você disse o nome do estado que você mora, não dá para classificar. O ordinal, ó, já existem dados que podem ser ordenados. Então, por exemplo, grau de instrução. Aí tem lá o ensino, parei no ensino básico, ou parei no ensino médio, no fundamental, né, ou no médio, ou no superior, né? Classe social, dá para colocar uma ordem, né? D que recebe até tanto, C que recebe um pouco mais, B que recebe mais, A que recebe mais, né? Ou o tamanho também, qual camisa que você usa? P, M, G. Aí você dá para colocar em uma ordem, né? O P é o menor, depois o M, depois o G. Então é isso. Qualitativo é isso, ó. Atributos, rótulos ou entradas não numéricas. Nominais você não consegue ordenar, tá? Você só consegue classificar em categorias diferentes. Ordinais você já consegue ordenar, sabe? Do pior do melhor ou do menor para o maior, tá? Essas são as qualitativas. As quantitativas, tá? Que são os dados numéricos.
Aí deu exemplo aqui, medida física, massa, volume, tempo, ano de instrução. Pode ser dividida em discreta e contínua. Qual que é a diferença dessa palavra discreta e dessa palavra contínua? Discreta quer dizer que você sabe qual que é o próximo número. Por exemplo, quantos irmãos você tem? A pessoa pode falar um. Se tem mais que um, ela vai falar dois. Se tem mais que dois, vai falar três. Então, tipo, um irmão, qual que é a próxima quantidade? Dois irmãos. Qual que é a próxima quantidade? Três. Eu sei qual que é a próxima. Qual que é a próxima? Quatro, tá? Isso é discreto. Eu sei sempre qual que é a próxima. Contínuo, não necessariamente, porque o contínuo a gente coloca em um intervalo real. Então, por exemplo, eu estou medindo o tamanho eu estou produzindo uma chave de fenda e eu estou vendo o tamanho da chave de fenda para ver qual que é a média do tamanho das chaves de fendas que uma empresa produz. Aí uma chave de fenda foi lá e tinha, por exemplo, 30 centímetros, tá? Qual que é a próxima medida depois do 30? Aí você pode falar 31 centímetros, mas não é. Não pode ser 30,1 centímetros? Pode ser 30,1 centímetros. Ah, então depois do 30 vai ser o 30,1. Ué, mas entre o 30 e o 30,1 centímetros, não pode ser o 30,01 centímetro? Ah, beleza. Então, depois do 30, o próximo é o 30,01. Mas não pode ser o 30,001 centímetro ou 30,000001 centímetro, tá? Então, você não consegue saber qual que é o próximo. Lógico que a gente não tem instrumento que calcula com perfeição essa distância aqui que ele consegue diferenciar o 30 centímetro do 30,0000001 centímetros, por exemplo. Tá? Até tem ferramenta que consegue diferenciar esse desse. Mas aí ele vai ter uma limitação. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir diferenciar os dois. Tá? Então, tirando essa parte da limitação das nossas ferramentas de medição, sempre vai ter que eu colocar um número, mesmo que seja mais pertinho de 30, sempre vai ter um no meio do caminho. Então você não sabe qual que é o próximo. Nesse caso é que entra em contínua. Então o que é contínua? Por exemplo, massa, altura, pode ser contínuos, ok? Então todos esses que estão no intervalo real, pode se assumir qualquer valor de um intervalo real, isso daí vai ser contínuo. O discreto, a gente tem uns pulos, então a gente sabe qual que é o próximo. Quantos sacos de arroz você comprou no mercado no último mês? Um vai falar 2, outro vai falar 3, outro vai falar 4, 5. Então é 2, depois 3, depois 4. Eu sei qual que é o próximo, tá? Nesse caso entra discreto. Então a gente tem isso, a variável. Pode entrar em quantitativa, que são os numéricos, e em qualitativa, que é categorias. As categorias podem ser ordinais, qualitativo e ordinal, que a gente consegue dar uma ordem, ou nominal, que a gente só faz uma classificação. Quantitativa pode ser discreta, que a gente sempre sabe qual que é o próximo número, ou pode ser contínua quando ele está no intervalo real. Sabendo disso, vamos agora verificar cada uma dessas. Distância entre duas pessoas sobre a superfície da Terra. A distância é 1 metro e o próximo vai ser 2 metros, né? Primeiro, a distância é um número, tá? Se é um número é o quê? É qualitativa ou quantitativa? Se é um número é quantitativa. Então esse 1 eu sei que é quantitativa. Se é quantitativa ou é quantitativa? Quantitativa. Se é quantitativa, ou é discreto ou é contínuo, tá? A distância é 1 metro, então 1 metro de distância. O próximo é 2 metros? Não, é 1,1, ou 1,01, ou 1,001. Então a distância já está no intervalo real. Então ele vai ser contínuo. Quantitativa, contínua. O próximo, opinião dos consumidores acerca da qualidade de determinada marca de goiaba, tá? É a opinião do consumidor. Então, ela vai ser qualitativa. Qualitativa.
Eu vou deixar para falar dela para o final, que aí eu vou comparar os dois qualitativos, tá? Vamos ver aqui, ó, número de respostas, números quantitativa, número de respostas corretas em um teste de múltipla escolha. Esse já é discreto, porque ou acertei 1, ou acertei 2, ou acertei 3, ou acertei 4, né? Como é múltipla escolha, tudo bem? Então, nesse caso, ela é quantitativa. Mas é quantitativa discreta. E aqui, gênero dos filmes exibidos por determinado canal de televisão. Aí você vai falar qual que é o gênero. Ah, eu gosto de terror, eu gosto de romance, né? Então ele já vai ser qualitativo. Agora vamos ver dos dois qual é a qualitativa. Qual dos dois é a qualitativa ordinal ou a qualitativa nominal? Primeiro, esse gênero do filme pode ser ordinal? Você classifica qual que é o melhor? O melhor é terror, depois é de romance, depois é de herói, tá? Lógico que cada um tem suas preferências, tá? Mas a gente não consegue classificar algo que vale para todo mundo, tá? Então é algo, uma qualitativa só nominal. Eu vou classificar só em tipos, eu não consigo falar qual que é melhor, qual que é pior, que vale para todo mundo. E esse daqui, ó, opinião dos consumidores acerca da qualidade de determinada marca de goiaba, tá? Então ele vai dar, por exemplo, uma nota A, B, C, D, ou falar, por exemplo, que é ruim, que é muito ruim, ou é mais ou menos, ou é bom, ou é muito bom, tá? Então ele vai falar a qualidade da goiaba. Nesse caso, eu consigo falar, dar uma ordem? Eu consigo dar uma ordem. Tipo, nota A é a melhor, depois a B, depois a C, depois a D. Ou eu posso falar que o muito ruim é o pior, depois o ruim, depois o mais ou menos, depois o bom, depois o muito bom, tá? Então ele vai dar segundo o gosto dele, ele vai dar uma classificação ali disponível para a qualidade da goiabada. E aí você consegue classificar as possibilidades de escolha, né? Então, uma qualitativa ordinal, que você consegue ordenar, né? Ordinal. Então, vamos lá. Qualitativa contínua. Não é essa, não é essa. Não, quantitativa contínua primeiro, né? Então, pode ser essa. Quantitativa contínua, quantitativa contínua. Tá. Então, essas daqui já foi, não vai ser. Depois o segundo é qualitativo ordinal, não pode ser esse, não pode ser esse, então pode ser esse daqui, né? Quantitativa contínua, qualitativa ordinal, depois quantitativa discreta, depois qualitativa nominal. Aqui. Aí sim. E vamos para a última questão dessas atividades avaliativas, ó. Classifique o tipo de cada uma das variáveis descritas a seguir em termos do nível de medição adotado para registrá-las. 1. Salário dos funcionários de uma empresa. 2. Opinião dos consumidores acerca da qualidade determinada pela marca de goiabada. 3. Temperatura diária ao meio-dia na Praça da Sé em São Paulo, medida em graus Celsius. 4. Gênero do filme exibido por determinado canal de televisão nas tardes de sábado. E aí eu tenho aqui, ó, no caso, esse nível de medição. Eu posso ter uma escala nominal, ou seja, são dados categóricos, não posso realizar cálculo com eles. Então eu vou ter uma escala só nominal, só com diferentes categorias, tá? Eu posso ter uma escala ordinal, tá? Eu consigo ordenar, mas a diferença entre eles não vai fazer um sentido matemático. Por exemplo, na marca de goiabada, tá? Eu posso falar, o ruim vale 1 ponto, por exemplo, o muito ruim é 1 ponto, o ruim é 2, o mais ou menos é 3, o bom é 4 e o muito bom é 5, tá? Não necessariamente a diferença do 1 para o 2, ou seja, do muito ruim para o ruim, é a mesma diferença do 2 para o 3, do ruim para o mais ou menos. Ou a diferença do 4 para o 5, que é do bom para o muito bom. Porque às vezes do bom para o muito bom, às vezes falta só um pouquinho. Eu coloquei aquele cara no muito bom, essa marca de goiabada no muito bom, porque é minha favorita. Mas a outra é excelente. Mas como eu quero deixar ela em primeiro, eu coloquei ela em 4. E a diferença lá, por exemplo, do ruim para o mais ou menos, já tem uma diferença maior. Ou outra pessoa pode ter colocado uma diferença pequena entre o ruim e o mais ou menos.
e uma diferença maior entre o bom e o muito bom, tá? Então, dá para ordenar na escala ordinal, dá para ordenar, mas a diferença entre eles não faz sentido matemático, tá? Por exemplo, o que faria diferença matemática? Eu falar, por exemplo, o salário de uma empresa. O salário de uma empresa, uma pessoa ganha 2.000 e outra pessoa ganha 1.000. Qual que é a diferença entre eles? R$ 1.000 de salário, ganha R$ 1.000 a mais. Se outra pessoa ganha 3.000 e eu vou comparar com essa pessoa que ganha 2.000, esses R$ 1.000 a mais é igual desses R$ 1.000 a mais, ok? Lógico que não em porcentagem, mas em dados brutos é a mesma coisa, aumentou R$ 1.000 do salário, tá? Agora, no caso de uma marca de goiaba, aumentar um ponto na nota da goiabada, do 2 para o 3, não significa que melhorou as mesmas coisas do 4 para o 5. Por exemplo, vou dar outro exemplo no salário, para vocês entenderem melhor. Do 1.000 para o 2.000, o tanto que aumentou, esses R$ 1.000, dá para comprar, por exemplo, 4 cestas básicas a mais. Se ele sair do 2.000 para 3.000, ele também vai aumentar 4 cestas básicas a mais que ele consegue comprar. Tudo bem? Então aumenta a mesma quantidade de cestas básicas se aumentar 1.000. Agora, no caso da marca de goiabada, a nota 1 para a nota 2 ou a nota 4 para a nota 5 não vai aumentar necessariamente a mesma qualidade, tá? Então, ordinal dá para ordenar, mas essa diferença entre eles não faz sentido matemático. Escala intervalar. Dados podem ser ordenados e diferença entre valores tem sentido matemático, tá? Então a gente ordena e a diferença entre eles tem sentido matemático, tá? Por exemplo, a temperatura já vai ter sentido matemático na diferença, tá? Se eu pego, por exemplo, eu tô 2 graus Celsius e em outra cidade, em outro dia tá 3, no outro dia tá 4, tá? Então 2 por 3 por 4, 2 por 3 aumentou 1 grau Celsius, 3 por 4 também aumentou 1 grau Celsius. Então o tanto de graus Celsius que aumentou é o mesmo, eu sei o tanto que aumentou, tá? Então, ou seja, eu posso ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus Celsius? Sim. E a diferença do 5 por 4 é 1 grau Celsius que aumentou. A diferença do 20 para o 21 é 1 grau Celsius que aumentou também, tá? Então tem um sentido matemático. E a escala de razão, dados podem ser ordenados, diferença entre valores tem sentido e, além disso, ele possui um zero natural e dados podem ser expressos como múltiplos um dos outros. Então vamos agora tentar classificar. Vamos primeiro com um nominal, tá? Você não consegue ordenar. Qual desses daqui você não consegue ordenar? Salário você consegue ordenar? Sim. Opinião dos consumidores, você consegue ordenar qual que é o melhor, qual que é o pior? Sim. Temperatura, você consegue ordenar? Sim. Gênero de filme, você consegue ordenar? Não. Então, nesse caso, ele é nominal. Ordinal, tá? Você consegue ordenar, mas a diferença entre eles não faz sentido. Eu já disse que é isso daqui, né? A opinião dos consumidores é sempre por causa da marca de goiaba. Você ordena qual que é melhor, qual que é pior nota, tá? Mas a diferença entre eles não faz sentido. Então, esse é ordinal. E escala intervalar. Dados podem ser ordenados e diferença entre valores tem sentido matemático. Nesse caso do salário, pode ordenar do menor para o maior? Pode. A diferença tem sentido matemático? Tem. A temperatura pode ser ordenada do menor para o maior? Pode. Diferença entre as temperaturas tem um sentido matemático? Tem. Só que, olha só, intervalar tem que valer esses casos, mas não pode valer aqui da razão, tá? Porque a razão pode ser ordenado também, diferença tem um sentido matemático, só que na razão tem que fazer outras duas coisas. Ó. Vai possuir um zero natural e os dados podem ser expressos como múltiplos um do outro. No caso da temperatura, em graus Celsius não tem um zero natural e ele não pode ser expresso como múltiplo um do outro. Porque o que é temperatura? A temperatura, né, é a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Se eu tiver, por exemplo, 30 graus Celsius e 60 graus Celsius, a agitação que está com 30 graus Celsius e que vai estar com 60 é o dobra, ok? Pega a agitação das moléculas com 30. Se você dobrar, vai estar na temperatura de 60 graus Celsius, ok? Não necessariamente, não vai valer necessariamente para todas as temperaturas, tá?
Se fosse, por exemplo, em Kelvin, Kelvin sim. Kelvin sim. O Kelvin, ele analisa a agitação das moléculas. Aí, se você dobra a quantidade de kelvins, vai dobrar a quantidade de agitação. E ele vai ter um zero natural. Qual que é o zero natural? É as moléculas paradinhas. Esse é o zero natural lá do Kelvin, tá? No Celsius, qual que é o zero? O zero é quando as moléculas estão paradinhas? Não, na verdade o zero é quando você muda o estado, né? Do líquido para o sólido, tudo bem? Mas nesse caso, não quer dizer que um é múltiplo do outro. Se eu tiver, por exemplo, numa cidade no Rio de Janeiro com 30 graus Celsius, eu estou com calor. Se eu for para um lugar com 60, não vai dobrar o meu calor. Né? Vou ficar 60 graus, vai ser muito pior, vai ser 10, 20 vezes pior, tá? Então a temperatura, ela pode ser ordenada? Sim. Diferença faz entre os valores faz sentido matemático? Faz. Mas aí em graus Celsius tem um zero natural e pode ser um múltiplo do outro? Aí não, tá? Então ele é intervalar. Já o salário entra na escala de razão. Porque aí vale tudo, né? Pode ser ordenado? Pode. Se diferença faz sentido matemático? Faz. Tem um zero natural? Sim, que é desempregado, não recebe nada. Um é múltiplo do outro? Sim. Se um ganha 2.000, o outro ganha 4.000, eles ganham o dobro? Eles conseguem comprar o dobro? Por exemplo, de uma coisa da cesta básica. Se um ganha 2.000, o outro ganha 4.000, o de 4.000 consegue comprar o dobro de cestas básicas? Consegue comprar o dobro, tá? Então aqui é a razão, então não pode ser esse, depois ordinal, já não pode ser esse nem esse, né? Então, ó, razão, ordinal, intervalar, nominal. Essa é a resposta. Ok? E assim a gente resolve aí esses 4 exercícios. Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos.